Olá, irmãos, graça e paz. Estou aqui para a gente fazer um resumo do nosso pequeno grupo número 220, foi de 15 a 19 de abril, e 221, de 22 a 26 de abril, onde nós estudamos então sobre a ceia do Senhor, né, que é o dessa semana. E eu acredito que até fiz um das minhas mensagens quando eu falei sobre religiosidade, sobre heresia, sobre falsos mestres. Eu acredito que uma das grandes heresias e má interpretações e coisas confusas acontecem na ceia do Senhor. Essa semana eu estava ouvindo uma pessoa da Igreja Católica falando sobre a ceia, né? Sobre a comunhão. E ele interpretando que quando eles tomam então a hóstia lá, Jesus entra no corpo deles, como se aquilo fosse algo que Jesus só está dentro de você quando você toma a ceia do Senhor. E isso não faz nenhum sentido bíblico, não sei de onde eles conseguem tirar isso, tá? Isso não faz nenhum sentido bíblico, tá? Jesus, o Espírito Santo entra em nós quando nós aceitamos Jesus, tá? Ok? Então, quando você entrega a sua vida para Jesus, é que o Espírito Santo entra em você e ele permanece ali. Olha só, o autor do nosso estudo aqui, ele colocou como um texto áureo, como versículo principal, 1 Coríntios 11, 26, onde diz: porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Então, a ceia é isso, tá? Não passa disso, tá, irmãos? A ceia, quando nós tomamos, nós estamos como o corpo de Cristo, onde ele é a cabeça, a igreja, então, está anunciando que Jesus Cristo morreu na cruz por nós e que ele está vivo e que ele vai voltar. E até ele voltar, nós vamos continuar praticando, fazendo esse simbolismo. Esse é o significado da ceia do Senhor. Agora, é claro que o apóstolo Paulo manda se examinar, mas aí é muito importante, irmãos, é que se leia todo esse capítulo, tá bom? De 1 Coríntios 11, onde nós vamos ver que quando a igreja de Coríntios se reunia, cada um ia para um canto, cada uns bebiam, se embriagavam, comiam de qualquer jeito, como se falando que aquilo era o símbolo da ceia do Senhor, enquanto outros não tinham nem comida e nem bebida. Então, a maneira como eles praticavam era indigna. Não era de alguém que é salvo, que pertence ao corpo de Cristo, que entende que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados e que um dia ele voltará para buscar a igreja. Então isso era tomar a ceia indigna. Podem ler o capítulo todo. É isso que é tomar a ceia indignamente. Por isso que a gente precisa se examinar. Se nós somos dignos de tomar a ceia do Senhor, significa que nós somos salvos, que o o Espírito Santo mora dentro de nós e que nós entendemos e nos esforçamos para viver, para ter o caráter de Cristo. Isso é se examinar. E se a gente está em pecado, se a gente está vivendo indignamente, se a gente não está tendo um testemunho digno, nós precisamos nos arrepender e pedir perdão para Cristo, para que nós possamos sim tomar a ceia, porque no momento a igreja toma a ceia do Senhor, ela está anunciando, ela está dizendo: Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, pelos meus pecados, e um dia ele vai voltar para buscar a igreja, e eu creio nisso, eu sou a prova viva disso, tá? Então este é o significado da ceia do Senhor, né? Nós estudamos que foi o próprio Jesus que instituiu a ceia. Então, se na noite em que ele foi traído, então se era ele que tomou o vinho, que se ele que tomou o pão, então não poderia ser o sangue dele, muito menos o corpo dele, né? É um simbolismo que se usa ali, então não tem essa necessidade
de querer acreditar em algo sobrenatural, onde não existe nada sobrenatural. O sobrenatural acontece quando você ora com o coração sincero e o Espírito Santo entra dentro de você, e aí sim você é convencido de que você é um pecador, que você necessita de Jesus e que só Jesus pode te dar a vida eterna. Esse é o sobrenatural. Tá? Então Jesus mesmo instituiu a ceia. Automaticamente a ceia substitui a Páscoa, por isso que nós não vamos comemorar mais a Páscoa daquela maneira como os judeus comemoravam. Nós somos da nova aliança, por isso nós não precisamos nos preocuparmos tanto com se é suco de uva, se é vinho, se é pão com fermento, se é pão sem fermento. Precisamos cuidar com os nossos pecados, nós precisamos cuidar com o nosso examinar, se nós não estamos tomando a ceia indignamente, ou seja, nós estamos vivendo uma vida que não mostra que somos salvos e estamos tomando a ceia dizendo que somos salvos. É isso que nós precisamos cuidar. É óbvio, se você estiver numa comunidade que acha que deve ser, que vocês podem tomar o vinho, tomem o vinho. Eu pertenço a uma comunidade onde a gente toma o suco de uva, ele só não é fermentado, só essa diferença, não vejo nenhum problema quanto a isso, assim como o pão, ok? Então, o significado da ceia não se trata de um sacramento ou de uma transubstanciação, ou seja, vinho se transformando em sangue de Cristo e pão se transformando no corpo, tá? Isso não é possível acontecer, tá? Também não traz ao principante outra bênção. Agora eu tomei a ceia, agora eu sou abençoado, tem alguma coisa diferente. Nós precisamos, sim, a ceia precisa trazer para nós a lembrança de que é Jesus que morreu por nossos pecados, é Ele que vai voltar, é Ele que nos dá a vida eterna, e se nós estamos vivendo uma vida digna que realmente demonstra isso. Fora isso, outras coisas é religiosidade, são crendices, são coisas que não estão... não é bíblico, simplesmente não é bíblico, tá? Quanto à frequência, né? Nós tomamos uma vez por mês, eu não tenho essa dificuldade, já teve vezes que aconteceu que nós tomamos 2 domingos seguidos a ceia, ficamos 2 meses sem tomar a ceia, então se alguma igreja quiser tomar a ceia todo domingo, não tem nenhuma dificuldade, né? Nós tomamos normalmente uma vez por mês. Conclusão: não se sentindo crente ocasionalmente em condições espirituais de participar da ceia do Senhor, será o caso de se humilhar na presença de Deus, examinar-se a si mesmo, derramar o seu coração, suplicar o perdão divino e alcançar a paz interior. Só então deverá o crente participar da ceia do Senhor. Não deixar de tomar, mas sim, se um crente deixa de tomar a ceia para não se arrepender de um pecado, eu acho que ele não é salvo. Ele não pode ter o Espírito Santo morando dentro dele. Porque aí a pessoa prefere ficar no pecado do que se arrepender, tomar a ceia do Senhor. Para mim, essa pessoa nunca foi salva, não entendeu ainda a mensagem da cruz. Pensamento: ao tomar a ceia do Senhor, estou anunciando a sua morte até a segunda vinda. Este é o significado da ceia. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.